Boa noite, pessoal. Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Alô, Boa noite, professor. Tudo bem? tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, vai arrumar só o som aqui. Professor, hoje nós estamos na quinta live de mês de janeiro, a última, né? Consequentemente, a quinta do ano 2026, né? E o Vamos lá. tema de hoje é Fundo de Investimento para Moradia Social. Vamos lá. É um tema de um pouco diferente, mas é um tema extremamente importante de, devido à situação que está hoje, a questão da subhabitação que nós temos hoje no Brasil inteiro, né? Ou a favelização do processo, né? Na verdade, existe todo um trabalho sobre isso através das legislações já há muito tempo, mas infelizmente pouco observado, pouco lido pelo pessoal. Automaticamente isso faz com que haja uma certa desestimia entre a necessidade e a questão das moradias, tá? Bom, em primeiro lugar, o grande erro no Brasil é a forma como se considerou a questão da habitação moradia em relação à maneira como financiar o processo. Ela se transformou muito mais na questão patrimonial do processo do que um caso social para poder fazer com que haja a habitação à disposição daqueles que precisam do processo. Então, houve uma desestimia de entendimento sobre isso. Tanto que se chama BNH, Banco Nacional de Habitação. Então, é um banco, ele é um agente financeiro só para poder ajudar as construtoras nesse processo e não como uma função social real para buscar a forma de solucionar a questão habitacional. E a questão ficou para que a prefeitura fosse uma das responsáveis do mecanismo. Só que o município não tem condições nenhuma de estrutura e pouco, muito menos em relação à questão da capacidade financeira. E esse mal entendido, ou melhor, o empurra e empurra do processo, um contra o outro no processo, não se resolve nada. E cada vez mais a comunidade vai sendo afastado, cada vez isolado e ocupando pontos que seriam impossíveis de ter uma habitação digna, que são os morros, ou então são os alagados, são áreas alagadícias, ou são áreas de pântano, literalmente reservas ambientais no processo. Bom, e o que está sendo feito com isso?
O governo, por sua vez, já fez a sua parte, que foi a questão de estruturar leis nesse sentido. Então, o que falta, na verdade? É a falta do entendimento dos própria comunidade, dos próprios interessados no processo de buscar soluções para isso. Isso cabe a responsabilidade, uma parte desse processo, a nós mesmos que estamos nesse meio, só apenas observando e não fazendo nada para que essas pessoas fiquem marginalizadas. Então, cabe também um pouco a responsabilidade a cada um de nós, e principalmente aqueles que têm um pouco de conhecimento de como transmitir esse conhecimento para que possa ajudar essa comunidade. Então, em primeiro lugar, podemos dizer que o governo fez a parte dele, né? E, no entanto, a sociedade não se organizou, se lixou com o problema, né? O problema passou a ser de outros e não da própria administração ou nossa mesmo, de melhorar a qualidade daqueles que estão no nosso redor no processo. Bom, para isso, o que acontece? Se fizer uma associação com essa comunidade no processo, então eu posso fazer um mutirão de atividade entre fabricantes de materiais de construção, entre construtoras, entre profissionais de arquitetura, engenharia, no caso, e pudesse formar uma frente de trabalho nesse sentido para poder resolver essa situação. O governo, por sua vez, como já falei para você, já fez a parte que coube a ela fazer leis nesse sentido. Então, quando está falando que as empresas podem destinar até 2% do lucro operacional das suas empresas para a comunidade onde atuarem no processo, imagina como é que seria esse valor, esse montante de recursos de uma construtora cimenteira, de fabricante de louças, fabricante de pisos, um monte de atividades que não estão utilizando isso, bem entendido, estão muito mais fazendo merchandising social de benemerência, sem nenhuma aplicabilidade, apenas do ponto de vista de marketing no processo e não do ponto de vista real do mecanismo. Então, essas empresas, né, tendo como noção da sua responsabilidade social, poderia contribuir para as associações de moradores das comunidades, para que com isso pudesse montar um fundo para essa finalidade. Então, com isso saiu a Lei 13.800 de 2019, que é a montagem de um fundo patrimonial de investimento de interesse público. Então, com isso, poderia montar uma associação com esse objetivo e, com isso, arrecadar fundos dessas empresas e comprar com esse próprio dinheiro da renúncia fiscal da empresa, eu posso comprar o cimento, o concreto, o aço, ou o azulejo, a louça, o que for da pessoa, e com isso obter esse produto na sua mão e fazer com que haja uma espécie de um trabalho que pode ser feito um mutirão, ou mesmo que não seja possível fazer um mutirão, poderia contratar funcionários e fazer com que fizesse as obras sociais, e não no sentido de vendê-los no processo, mas sim como fosse uma maneira de alugar, de fazer uma locação social, com um custo extremamente barato, de tal maneira que as pessoas possam morar com dignidade, ser assistido no processo, para, com isso, dar possibilidade com que ela, mais tarde possa galgar ou estar acessando ao sistema financeiro de habitação. Então, esse é um dos pontos que é o maior desafio, que existe um buraco negro, porque toda linha de financiamento é dada hoje através da Caixa Econômica ou qualquer outra linha de financiamento, só atinge as famílias que ganham até acima de 3 salários mínimos. Quem ganha abaixo, infelizmente, está marginalizado, está condenado e está abandonado, e isso não importa se o governo vai fazer algum projeto especial, específico, um processo, mas é pontual e não vai conseguir resolver a demanda da necessidade. A demanda da necessidade habitacional é uma coisa extremamente alta no processo, e não existe nenhum município que não tenha necessidade de uma residência. Não existe essa possibilidade. Então, o que está acontecendo é a falta de estruturação. Alguns municípios e alguns estados, por exemplo, montaram seus grupos de trabalho para fazer moradia. Mas em muitos municípios, essas organizações, essas autarquias que foram montadas, o custo dela
muito mais caro do que qualquer tipo de residência do processo. Montar uma autarquia para isso não quer dizer nada, porque no fim, a conta que vai se pagar nessa residência, por causa do custo fixo de uma autarquia, é muito maior do que você contratar simplesmente uma associação de bairros ou uma construtora para fazer a obra. Então, é uma situação completamente antagônica e o pessoal parece que não percebe isso. Tanto a parte dos engenheiros como os arquitetos chega a fazer projetos mirabolantes que verdadeiras caixinhas de fósforo para poder fazer com que a família more lá dentro, mas não pensa na estrutura, como isso deve ser organizado, e não só simplesmente limitar o espaço físico, que ela fique bonitinho no processo, e sim a necessidade de que haja condição mínima de habitabilidade. E temos duas situações graves no processo. Uma situação é daquelas instalações já existentes que hoje as famílias ocuparam e não têm mínima condição de segurança. Então, como fazer com que faça essa habitação? Não estamos falando em relação à questão patrimonial do terreno, direito à propriedade, nada disso. Isso está em estado de risco. Como fazer com que tire esse pessoal ou ajude esse pessoal a minimizar isso? Então, esse é o primeiro ponto. Qual o estado de risco, como devemos fazer? Segundo ponto é como não repetir esse processo e começar com que haja reserva de espaços suficientes para que possa estar criando outras unidades para que as famílias não fiquem abandonadas. Então, esse tipo de atividade que está disponibilizado pelas legislações, está disponibilizado para que possa fazer esse processo, depende de movimento único exclusivamente da sociedade civil, não como uma ação das políticas públicas no mecanismo. Como eu falei para vocês, se as políticas públicas forem tomar essa iniciativa, assim como foi tomada em várias unidades de autarquias municipais que foram montadas, se torna um desastre, porque o custo da manutenção da autarquia é muito maior do que a construção real das obras, do processo. Então, é uma coisa extremamente chocante que acontece isso. E parece que não se sentem incômodos com isso. Parece que as pessoas estão até normal, de uma maneira inexplicável para esse processo. Então, o que nós estamos falando existem leis, existem recursos, falta a organização e boa vontade das pessoas da sociedade civil organizada para fazer isso. Então, não importa se aquele movimento é do Rotary, do Lions, maçonaria, da associação comercial, quem seja o processo, né, é um fato que afeta todos o mecanismo. Então, com isso, deveria estar propondo a montagem dessas associações, uma vez que as comunidades de baixa renda elas não têm o entendimento, a capacidade de gerenciar esse mecanismo, mesmo que tenha alguém que tenha conhecimento mínimo dessas leis, ela vai ter dificuldade de estar conversando com o setor empresarial para buscar soluções. Então, você fica numa situação extremamente complicada. O poder público não pode fazer que o custo dele saia mais caro e não tem recurso para ele. A sociedade civil, que deveria ser beneficiada, a associação de comunidades, de bairro, de favela, o que for, elas têm uma estrutura legal para poder fazer isso, mas não está capacitado, não está preparado para assumir tais compromissos. Por outro lado, o setor empresarial está se lixando com o processo. Nada está sendo feito nesse mecanismo. Então, existe um buraco negro nesse mecanismo. Então, a única saída nesse processo é que haja mobilização dentro da sua sociedade com pessoas que realmente estejam envolvidos no sentido de resolver esse mecanismo. E se não surgir esse pessoal, e não surgir essas políticas no processo, aí cabe ao município, inclusive, forçar a barra nesse mecanismo. Isso é, fazer com que haja leis municipais no sentido de que, com isso, possa estar minimizando essa questão da qualidade de vida das unidades habitacionais no processo, da condição mínima de habitabilidade. Então, uma série de ações podem ser feitas, mas depende único e exclusivamente das organizações da sociedade civil. Então, o papel
papel mais importante nesse processo, aquele que é mais importante nesse mecanismo, seria, em primeiro lugar, o pessoal da área de arquitetura e engenharia e das construtoras, que deveriam ser os primeiros protagonistas desse processo, para que possa estar sendo a mola propulsante desse mecanismo, já que as construtoras e as arquiteturas e engenheiros têm o conhecimento dessa estrutura, dessa possibilidade de arrecadação de recursos e o conhecimento das soluções técnicas de viabilização. Já hoje, vários tipos de projetos de produtos de construção já foram testados, aprovados, e estão dispostos no mercado, que foge do tradicional casa convencional de alvenaria, encontrando métodos mais baratos, mais rápidos a serem feitos para resolver a questão habitacional. Então, há necessidade de fazer essa mutirão emergencial para resolver essa questão urgente da desfabilização do pessoal, para depois atacar em outros tipos de atividades. Outras questões são prédios que hoje estão em várias cidades no Brasil inteiro. Existem muitos prédios abandonados que são ou de empresas falidas ou de próprios órgãos do governo que estão abandonados no processo, que podem ser adaptados para fazer moradias sociais também. Então, podem ser aproveitados isso e desenvolver alguns projetos emergenciais para que, com isso, possa estar fazendo com baixo custo, fazer essa atividade. Ah, bem entendido. Se você não utilizar o terceiro setor, se não utilizar essa ferramenta, ao você contratar uma construtora tradicional e fazendo a maneira tradicional de compra de materiais, mão de obra, você vai onerar a sua obra em mais de 40% do seu custo da obra em tributos. Enquanto que a própria Constituição Social, do artigo 6 da Constituição Federal, como direito social, deixou bem claro no artigo 6 que o quê? Moradia é um direito social. Então, nesses casos, tendo uma associação, ele tem direito à imunidade e isenção tributária para a construção dessas obras. Consequentemente, aquela taxa que a construtora iria pagar, algo em torno de 40% do valor da obra, estaria reduzido a zero no processo. Assim como a mão de obra empregada nele pode ser feita em forma de mutirão, de tal maneira que com isso você não haja o pagamento do INSS da obra. Assim como você pode também utilizar materiais com base de renúncia fiscal das empresas nesse mecanismo. Então, com isso, soluções temos. Né? O que precisa é mobilizar os técnicos, pessoal, para estudar as melhores formas leis que existem nesse mecanismo, para fazer com que, com isso, possa estar fazendo essas habitações. Então, com isso, a solução da moradia social está caindo na responsabilidade da sociedade civil e não mais do setor governamental. Então, há necessidade que nós tenhamos esse tipo de visão para ver o cuidado que está tendo nessa necessidade, para que, com isso, possa estar desenvolvendo vários tipos de produtos e programas habitacionais, desde uma construção mais simples em forma de um abrigo emergencial, assim como pode estar fazendo com que haja uma moradia temporária no processo, ou em forma de aluguel social. Então, existem vários níveis de atividades, de situações que pode estar desenvolvendo e, com isso, atendendo as famílias. Então, não há necessidade de que haja uma construção permanente no processo para que a família fique permanentemente lá. Não. São moradias emergenciais para abrigar as pessoas, para dar condições mínimas de habitabilidade. E aí, depois, pode estar melhorando esse tipo de situação. Então, com isso, se você vai fazer uma casa unifamiliar ou vai ser feito de uma maneira em conjunto, né? Não importa a forma como você imagina a solução no processo. Precisa mobilizar e precisamos ter a nossa responsabilidade da contribuição e como uma maneira de trabalhar no sentido de que não deixa aquela situação piorar, que cada vez mais que as famílias estão tendo abandonados, está dando espaço para que a criminalidade, assim como o narcotráfico no processo, possa achar nele um grande nicho de mercado
e se utilizar desse mecanismo da fragilidade social e a conta se reverter contra nós da sociedade civil. Então, por nossa negligência pura, pela falta de atitude da sociedade civil, dos clubes de serviços, de entidades filantrópicas no processo, nós estamos contribuindo com que essa situação cada vez mais piore nessa situação. Então, se não mobilizar a sociedade civil, não se estruturar e não trabalhar em cima disso, todas as leis que foram colocadas à disposição disso, nada está sendo utilizado. Então, com isso, apesar de ter toda a legislação disponível, não adianta esperar que o poder público resolva isso. O poder público, como eu falei antes, não tem como resolver. Cabe a nós tomarmos a coragem, regaçar a manga para trabalhar em cima disso. E se nós não mobilizarmos dessa forma, e se nós, a sociedade civil, ignorar esse pessoal no processo, cada vez mais vai dando espaço para que esse bolsão de miséria se expanda cada vez mais e elas vão se proliferar de uma forma muito rápida e consequentemente, toda a atividade da sociedade civil que se desorganizada acaba se desestruturando e ficando à mercê do processo. Então, depois não adianta ficar falando mal do governo no processo. E que ao nosso, da sociedade civil, não nos cuidarmos do processo, não observarmos esse processo e não tomar as medidas necessárias nesse mecanismo, nós mesmos estamos cavando a própria sepultura no processo. Então, quando nós estamos falando de uma habitação, de que seja no sentido de resolver, não digo que haja possibilidade de resolvê-lo de uma vez, mas de amenizar, melhorar essa qualidade de vida desse pessoal, não adianta dar cesta básica, fazer campanha de roupa, coisa parecida. Existe um fundamento muito mais importante, que é a dignidade da moradia no processo. Então, é necessário fazer as campanhas de alimentos, cesta básica, roupa, sim, mas o mais importante não está sendo executado, é dar a dignidade humana na sua residência no processo. Então, o que nós estamos invocando nesse momento é que, como já expliquei anteriormente, com políticas públicas não tem como fazer isso. Então, cabe à sociedade civil se organizar, se estruturar e ajudar nesse mecanismo. E se nós não fizermos isso no dia a dia desse mecanismo, cada vez mais a bolsão de miséria vai crescendo numa velocidade muito rápida e no sentido de que, com isso, o ônus da manutenção desse processo pelo poder público se torna cada vez mais pesado. Então, a falta desse tipo de ação acaba fazendo com que, por mais que você esteja envolvido, participando nas campanhas sociais no processo, nada resolve no processo. Então, é lógico que o alimento é necessário, a roupa é necessário, fazer doações é necessário no processo, dar conforto, a assistência seria importante, mas a parte mais importante é que a moradia, infelizmente, ao longo do tempo, ninguém se interessou. Aliás, muitos movimentos que você existe hoje, nesses clubes de serviço, por exemplo, não tem nenhuma ação sobre isso. Então, com isso, eles ajudam uma ou outra construção por um sentimento qualquer que desabou a construção da pessoa, ou a pessoa não tem onde dormir e tal, então, com isso, faz algum tipo de movimento. Mas o movimento fundamental, que é a sociedade civil organizada, no sentido de utilizar essas moradias no processo para poder buscar soluções, não está sendo feito. Então, esse é o ponto que nós chamamos a atenção. Aí é a responsabilidade das organizações do terceiro setor e cabe a nós, da sociedade, que tem conhecimento sobre esses modelos, fazer com que aprenda a utilizar isso e dissemine essas ideias. Então, isso nós temos ajudado a fazer em vários municípios no Brasil, no sentido que a sociedade civil interessada nos procure e assim nós podemos ajudá-los a começar a criar esse movimento. Mas, como eu falei antes, a sociedade civil sozinho não consegue fazer, porque ela não tem estrutura, não tem entendimento, não tem capacidade técnica de gerencial para isso. Então, nós que temos mais visão sobre isso, assim como as construtoras
assim como os engenheiros, arquitetos, que têm mais informação e conhecimento, por isso, aprenda a utilizar essa ferramenta do terceiro setor para que com isso possa estar resolvendo ou amenizando esse tipo de trabalho. Essa é a nossa recomendação, esse é o objetivo desse live. Então, se por acaso as pessoas estão interessadas, então não faz mal se ela é do Rotary, Lions, Maçonaria, se ela é da ação comercial, CDL, não importa se é sindicato, patronal, não interessa qual mobilização. Nós temos que juntar na sociedade civil, ver no seu município qual o déficit habitacional que nós temos hoje e como amenizar esse processo. Se você iniciar esse trabalho no processo, ela automaticamente vai ter uma contrapartida de extremo interesse, que é a redução da criminalidade e o índice de melhoria da qualidade de vida do município vai melhorar automaticamente esse processo, porque está afetando o dia a dia de cada um dos moradores. Então, esse é um dos pontos de alerta que nós fazemos, que para que tenha moradia social, para que possa fazer isso, você tem que constituir esse fundo no seu município, através de alguma associação local, e com isso fazer com que haja essa campanha de entendimento para poder fazer esse tipo de ações. E pode fazer, inclusive, uma espécie de bolsa de mercadoria, seja bolsa de cimento, azulejo, piso, o que for, as pessoas que têm ponto de estoque e não conseguem vender, uma loja, por exemplo, no processo. Então, ela pode fazer com que haja uma contribuição com isso. Eu posso pegar a renúncia fiscal da própria loja, comprar o ponto de estoque dele a preço de custo, para que não haja perda no processo, e esse material acaba saindo para a associação de forma gratuita no processo. Então, se isso vai dar para azulejar metade de um banheiro, ou metade de um pedaço de uma cozinha, não tem problema nenhum. Já dá para fazer alguma coisa. O que não pode é deixar a relento no processo, ou simplesmente no piso de chão, ou sem nenhuma parede no processo. Então, com isso, esse tipo de soluções podem ser buscados, e isso depende único e exclusivamente da capacidade da mobilização da sociedade. Se todos começarem a discutir isso no processo, vai haver um entendimento na sociedade sobre essa política. Se isso vai fazer uma unidade por ano, se vai fazer reforma de 10 casas, não importa qual que é, tem que mobilizar para que haja esse tipo de situação, para que possa, com isso, realmente reduzir o déficit habitacional. Não é simplesmente contar com o governo em alguma coisa parecida com o que nós já falamos antes. Então, temos que trabalhar nesse processo e, para isso, para quem tiver interesse nisso, estamos colocando à disposição para explanar melhor como é que é caso a caso, e se tem associações de bairro das comunidades, basta pegar uma associação de bairro, acertar a documentação dela, e ela mesma, no próprio bairro, pode ver quantas casas estão em condições subhabitacional que tem que ser enquadrada legalmente no processo e estruturar. Ou quantas construções abandonadas que existem que podem ser aproveitadas para abrigar uma moradia. Se o prédio comercial, tem maneira de se estruturar ela para uma moradia social. Assim como tem várias maneiras legais que podem pegar galpões de construções, galpões abandonados, por exemplo, de uma indústria que está abandonada. Ela não serve só para a indústria. Eu posso fazer com que dentro daquele galpão possa fazer também habitações sociais no processo. Vai ser utilizado de uma maneira temporária no processo ou definitivo, não importa o processo. O que importa é que cada noite essas pessoas estão dormindo num lugar sem condições desse mecanismo. E cada vez que chove, nessa época do ano, por exemplo, sai o alarme, sai todo mundo preocupado, sai todo mundo gritando para o negócio. Passou a temporada de chuva, ninguém fala mais nada, né? E a questão continua todo ano nesse mecanismo. Então, com isso, o que nós recomendamos é mobilize, estude, veja o que pode ser feito na sua localidade. Nós, por nossa parte, colocamos à disposição o nosso trabalho, o nosso conhecimento, para que possa estar trabalhando nesse mecanismo. Esse é o objetivo da live que nós estamos fazendo agora, no sentido de mostrar que existe toda uma estrutura preparada, leis estão adequadas para isso, e o que está faltando é a mobilização da sociedade civil. Em alguns pontos, o município pode ajudar? Sim,
pode, fazendo leis compatíveis no processo, fazendo com que haja uma jornada de trabalho com que, com isso, possa facilitar o acesso à aprovação de projeto, indicação de áreas no processo e assim por diante, fazer com que haja esse tipo de atuação. Fora isso, não é nada possível imaginar que o órgão público pode nos ajudar em relação a alguma coisa. Não, é praticamente impossível. Alguns casos têm terreno disponível, são muito poucos essa situação. Praticamente os municípios não têm nem estoque de terra, nem recursos financeiros para ele, apesar da obrigação constitucional de que cabe a ele resolver a questão da habitação, né, na sua municipalidade. Então, o que nós estamos sugerindo nesse live no processo é que existe todas essas legislações disponíveis e o que nós estamos colocando é, tendo interesse, nós podemos ajudar nesses mecanismos. Esse é o objetivo que nós estamos fazendo nessa live de hoje. Tá? Então, está aberta a perguntas, dúvidas do pessoal. Então, Sim, professor, temos umas perguntas. E vamos lá. O Genaro pergunta, professor, que tipo de organização será responsável pela gestão barra administração desse fundo? A lei é bem clara, né? Desde que seja uma associação, em primeiro lugar, pode, e desde que seja conforme o interesse das atividades. Então, está marcado na lei que pode ser para saúde, educação, ação social, qual a linha que quer trabalhar. Então, eu posso ter, através de uma associação, vários tipos de fundos, um voltado só para a moradia, outro voltado para a educação, outro voltado para a saúde, pode montar quantas quiserem. Logicamente que ela depende da atividade principal da entidade. Se a entidade tem como atividade principal a questão da saúde, o fundo é para a saúde. Se ele tem uma atividade principal para a educação, é lógico que o fundo é para a educação. Uma associação de educação não pode estar investindo em saúde ou coisa parecida no processo. Então, tem que ser compatível com a necessidade de atividade fim previsto no seu estatuto. Tem uma pergunta aqui, professor, a próxima aqui do Irailton. Professor, uma associação que desenvolva atividade de construção social com fonte de renda. Qual o argumento para ter imunidade de imposto? Não, a imunidade tributária vai depender de como você montou o estatuto, se seu estatuto atinge as necessidades previstas no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional. Se você constituir com essas observâncias, tem direito imediatamente, após a obtenção do CNPJ, não há necessidade de requerer alguma classificação ou certificação especial. Tá? O Alan Clemente, o usufruto da moradia tem algum prazo máximo? Não existe um prazo máximo, depende muito mais, não observa uma outra atenção, tá? Não é porque você faz a moradia social, você resolveu o problema momentaneamente daquele pessoal, você vira as costas. Não. A moradia social, como está sendo falado, é uma residência temporária no processo. Quanto tempo se faz depende muito mais da capacidade do grupo gestor e do grupo que dá assessoria, assistência social para que essa família possa estar gerando emprego e renda para ela, para não precisar ficar mais dependendo dessa moradia. Então, moradia social não é uma solução definitiva para uma família, é uma emergência para atender, para dar dignidade de moradia. Então, não há tempo previsto nisso. Lógico que você, cada um dos projetos, conforme a sua localidade, pode estabelecer algumas metas, tipo assim, 6 meses, 1 ano, que pode ficar no processo, ou lógico que vai ter período que vai durar mais, se for o caso, mas tem que ter a atividade complementar
para que possa dar dignidade, moradia e renda familiar, para que ela não fique ocupando esse espaço eternamente, e sim que ela possa estar saindo no mercado para ter sua própria capacidade de construir a sua própria casa, se caso for. Professor, eu vou fazer um comentário aqui, a pergunta. Estou analisando esse tema já aí da Vitale, que nós estamos verificando aqui. Eu acho que tem dois viés aqui de recurso muito favoráveis. Primeiro, todos os componentes, os produtos que vai na construção civil, seja lá que for moradia social, estão geralmente fornecidos, vendidos por empresa, a maioria, 90% de lucro real, né? Então, aí já está um viés para complementar ou iniciar o seu projeto. E o outro é a constituição desse fundo que o senhor comentou. Então, teria dois pontos favoráveis de possibilidade de receita para tocar o projeto, é isso? Sim. E não só, veja bem como é que é a situação, não é só o fabricante, tá? A própria loja que faz a venda desse produto também é lucro real, tá? Então, você pode estar pegando nas duas pontas, desde a ponta do fabricante, assim como da revenda, as lojas no comércio, no processo, que também são lucro real. Então, você tem duas fontes com o mesmo produto no processo. Então, você tem negociações que podem ser feitas de uma maneira mais ampla nesse mecanismo, tá? E Olá, está falhando. Sim. agora voltou. Professor, com relação a esse fundo, lógico, ele vai ser administrado financeiramente, capacidade que eles têm, é isso que repõe o valor do fundo que foi investido, Sim. seria como é que Sim. chama? Uma parcela, uma mensalidade social mesmo para ter retorno, para retornar esse recurso para a associação. O que nós recomendamos é o seguinte: todos os municípios têm o que nós chamamos de aluguel social, tá? Os municípios têm esses recursos, têm suas obrigações. Então, pode fazer com que as pessoas que não têm nenhuma condição de pagar, elas sejam beneficiadas por aluguel social do município no processo. Por outro lado, também eu posso também adotar o aluguel mínimo por residência, por unidade, por exemplo. Então, posso botar um aluguel de R$ 100, que seja um processo, de tal maneira que uma parte desse aluguel também seja uma espécie de uma poupança para a própria pessoa que está pagando, para que haja também possibilidade de capitanear esses recursos. Então, existem várias maneiras de se calcular isso. Aí depende muito mais do grupo, gestor, como é que pode fazer esses cálculos, vamos imaginar. O ideal é cobrar um preço barato, no caso, nós estamos falando hoje de entre 200, no máximo de R$ 400 mensais no processo, e dentro dele você fazer com que a metade desse valor seja uma espécie de poupança deles. Porque hoje qualquer um vai alugar um barraco, por exemplo, por menos de 200 a R$ 400 você não vai encontrar para alugar um barraco, né? Então, onde pode ser feito com esse processo e fazer com que haja esse tipo de retorno. Uma vez que essas moradias sendo feitas através de uma associação, utilizando a renúncia fiscal das empresas, vamos supor que uma empresa qualquer de material de construção tenha a possibilidade de ter esse mês R$ 10.000 de renúncia fiscal. Então, ela pode doar para esse fundo os 10 mil, e desses 10 mil, não vou usar o 10 mil para comprar material, mas eu posso pagar 8 mil, por exemplo, no material, e você adquirir esse material para que você possa utilizar e deixar 2 para a mão de obra que for necessário. Então, você paga praticamente a construção com isso. E isso pode ser feito várias maneiras de trabalhar com esse processo e criar uma espécie de uma bolsa de materiais no processo. Eu posso, de repente, estar angariando agora azulejo, por exemplo, não vou usar azulejo agora, vou precisar de concreto no primeiro momento. Eu não tenho cimento, mas eu tenho azulejo para poder trocar e assim por diante,
você pode fazer uma série de troca de materiais para trabalhar com isso. Então, depende muito mais da criatividade e da capacidade de coordenação do grupo gestor de engenheiros, arquitetos, pessoal da área de construção, que possa estar fazendo esse tipo de ação. E a coisa mais gozada, mais interessante é o seguinte, né? Você vê nas obras, por exemplo, a maioria dos pedreiros, ou pior, serventes no processo, que fazem a casa para as pessoas em geral, eles mesmos não têm onde morar. São as piores situações, são eles mesmos. São semi-analfabetos e sem mínima condição no processo. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, essa associação também pode ser gestora de mão de obra. Então, você forma uma espécie dentro da associação, aquele que nós falamos anteriormente, que é o consórcio de empregadores. Então, eu posso ter com que essas pessoas trabalhem para a construção social, para atender, também posso prestar serviço através dessa associação para as construtoras e, com isso, ter receita com que possa também comprar materiais ou ter próprio pagamento da parte das obras no processo. Então, existe uma série de opções de trabalho que pode ser feito, e quanto mais o grupo tiver mais criatividade, mais coeso em relação às ações, e quanto mais unido nas necessidades, nas possibilidades, vai ser construído num curto espaço de tempo, menor custo possível, maior eficiência que pode ser feita. Então, isso basta saber fazer com que haja esse tipo de interesse. Como eu falei para você anteriormente, pode ser um galpão industrial? Sim, pode ser. O galpão industrial normalmente tem pé direito grande, né? 4, 6 metros de altura. Posso fazer até 2 pavimentos de moradia, no caso, de um custo bem barato, que eu possa estar abrigando um X número de famílias. Uma vez com um galpão coberto, ela tem a estrutura da cobertura já única, bem grande, então eu não preciso fazer cobertura de cada unidade e posso colocar muito mais habitação lá dentro do que de uma forma tradicional, e pode resolver uma emergência nesse processo. Então, nós temos que ter essa mobilidade e não imaginar assim, eu vou dar um lote para o cara. Não é isso, pelo amor de Deus. Você não adianta dar um lote para uma pessoa de baixa renda que ela não tem dinheiro nem para cercar o lote dela. Ele vai criar problema, pessoal. Ela não tem como pagar IPTU daquela área. Então também não adianta fazer esse tipo de trabalho. Então tem que fazer com que haja uma conscientização mais técnica do processo do ponto de vista social. Então, às vezes, um galpão abandonado numa indústria serve para fazer isso. Ah, você vai ficar por um tempo determinado? Vamos supor que esteja algum galpão, por exemplo, industrial, que esteja em litígio numa empresa que faliu, que foi tombado pela vara da falência do seu município, por exemplo. Pode pegar um galpão desse abandonado e a associação permite que ela tenha uma espécie de uma locação social desse espaço e ocupar isso e fazer uma construção provisória lá dentro, que seja drywall, que seja o processo, para que coloque lá dentro 40, 50 habitação, para poder resolver momentaneamente o processo. Enquanto isso, você pode fazer outras ações. E isso, se por acaso aquele galpão for leilão, um monte de coisa, ninguém vai tirar o processo por interesse social nesse mecanismo. Então, ela desempenha a função social. E esses galpões estão disponíveis na vara da falência, nos seus municípios. Um órgão que vale a pena consultar também é o INSS, no setor administrativo dela. Tem os bens tombados, também tomados pela falta de pagamento, que são ações que pode estar usando ela por interesse social de uma forma gratuita no processo, sem que haja necessidade de desembolsar alguma coisa. Então, isso depende só do movimento da sociedade civil. Professor, com relação, lógico, a pensar um pouquinho mais para frente, nós vamos ter vários arquitetos, construtores, tudo que pode se envolver. E também a parte de cartório, quando chega às vezes uma situação que pode ser, como é que chama, a possibilidade de ser legalizado. Esse trabalho, no caso, também como tem o cunho de interesse social, aí sim a participação da prefeitura no processo
de tal maneira que com isso dispense todos os custos de alvará, de registro, de funcionamento, tranquilamente pode ser feito, porque é uma ação realmente de interesse social, e desde que atenda às normas, às exigências em relação à condição de habitabilidade mínima via BNT no processo, não há no que se questionar e tentar fazer com que isso esteja oneroso no processo. Então, dá para fazer sim, e tem que fazer um tipo de mutirão desse jeito no processo. E uma vez resolvido um mutirão desse processo no município, é lógico que tem um tempo, dependendo da demanda que existe, mas ela entra em equilíbrio em curto espaço de tempo. Depois de mais ou menos 15 a 20 anos de funcionamento do processo, com isso a habitação sendo resolvida no processo, a demanda de cesta básica começa a diminuir, porque você começa a dar geração de emprego e renda para aquelas pessoas. Então, com isso, cria um vínculo de responsabilidade das partes, e não é porque uma pessoa está casualmente hoje está marginalizada da sociedade civil, ela vai ficar assim eternamente. Não. A inserção dela no mercado de trabalho, a inserção dela ter renda no processo, ganha dignidade às pessoas e dá condições com elas poderem continuar dentro daquele processo para melhorar a situação da qualidade de vida da família no processo. Então, sim, soluções, basta que isso tem que ser uma jornada no município, e sozinho uma associação de bairro não consegue ter esse tipo de mobilização. E daí a responsabilidade, principalmente dos clubes de serviço e das associações empresariais, de entender porque eles são empregadores dele no processo também. Então, na verdade, não está fazendo uma benemerência como eles fazem hoje, de uma maneira à toa no processo. Ela vai ter muito mais eficiência no processo e vai ter uma jornada melhor para isso. E a coisa mais interessante nos municípios, que tem Conselho Municipal de Saúde, Educação, Cultura, não sei o que lá, tal, e a parte habitacional ninguém fala o processo. É a coisa mais interessante. Não tem Conselho Municipal de Habitação. Não existe isso nos municípios. Parece que moradia, para a questão habitacional, cada um que se vire e se for, acabou, né? E muito interessante notar isso. Então, faz Conselho Municipal de Desenvolvimento, Conselho Municipal de Cultura, um monte de coisa, e cadê a parte habitacional? Não se fala. Né? Então, esse é um dos motivos de fazer com que haja esse tipo de ação. Tá? Professor, tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou fazer um comentário. Talvez eu esteja falando abobrinha, mas só aprende quem pergunta, né, professor? Por exemplo, a gente tendo uma entidade organizada e verificado as condições dela fazer esse trabalho, pode-se fazer uma parceria também com o poder público, por exemplo, com o município, aonde ele tem o terreno, tem lá, pode-se fazer também um projeto com essa parceria e doação desse terreno. Pode, né? Pode, não precisa nem doar, tá? Porque muitas vezes o município, para doar o terreno, é mais complicado, e depende do projeto na Câmara, muitas coisas. E o objetivo não é, como eu acabei de falar para vocês, não é fazer um patrimonial do processo. O lote vai entrar à disposição naquele fundo de desenvolvimento, fundo patrimonial da lei, ela me fala que o poder público pode participar. Se o terreno for da prefeitura, ela pode entrar com o terreno no processo, ninguém está falando para ela doar, não. Desde que ela permite fazer a construção dela e que esse contrato seja no mínimo de 20 anos no processo, então a lei permite que faça esse tipo de instalação. Então não é necessário que a prefeitura doe terreno para a associação e faça permissão de uso para essa finalidade por X anos, esse é 30 anos, 20 anos, 40 anos, que seja, e com isso pode trabalhar com isso. Não há necessidade nenhuma que a prefeitura doe o terreno. Assim como eu falei para vocês, o caso de um galpão industrial de uma empresa falida, ninguém está falando para doar esse imóvel, não. Nós estamos falando para permitir o uso dele, e a lei é bem clara. Desde que tenha acima de 20 anos, então pode haver solução dentro dela. Para pelo menos de 25 anos, Você possa, isso garante com que haja essa possibilidade.
Professor, tem uma pergunta aqui do Adelmo. São Vicente, o litoral paulista, estava pagando um hotel para colocar pessoas de rua, sem residência, para poder dormir. Pode isso? Sim, porque você não tem como fazer, a única maneira é você pagar o hotel. Então, esse processo não é ilegal, é obrigação do poder público para que não deixe as pessoas na rua, né? Lógico que não é para virar isso um clientelismo no processo, não. É que o hotel é uma emergência, só que precisa estar seguido de uma série de trabalho para que possa fazer a recuperação dessa pessoa e que precisa ter assistente social, precisa ter psicólogo, um monte de coisa, para que possa ajudá-lo a integrar esse pessoal para não ficar nessa situação. Aqui em São Paulo também tem esse tipo de atividade, em muitos municípios tem esses, não tendo o valor da locação, vamos supor, para fazer uma locação social, acabou utilizando hotéis de quinta categoria, muitas vezes, poder fazer com que haja esse tipo de possibilidade, tá? Isso pode ser feito, sim, deve ser feito, tá? Vamos lá. Porque a professora aqui, as perguntas, até então, ela não tem mais. Não sei se o senhor quer fazer mais algum comentário. Vamos lá. Então, o que nós estamos mostrando através desse live de hoje é que o sistema habitacional hoje, políticas públicas no processo do setor governamental não atende e nunca vai atender os favelados no processo, porque mesmo que queira fazer alguma ação, vai ser uma ação simplesmente pontual para um grupo, um pequeno grupo, uma moradia muito pontual do processo, raramente vai conseguir ter recursos para resolver de definitivo o processo. E não é só dar a construção, dar a moradia. Moradia é um dos itens no processo. Mas se não houver um trabalho por trás da moradia que dê dignidade ao ser humano, de tal maneira que ela possa ser capacitada, para ela possa ter uma habitação adequada, que ela esteja com o dia a dia dela atualizado no processo, não adianta nada só da moradia que vai virar mais uma favela, que nós chamamos, tá? Então, quando nós estamos falando de fazer a moradia social, abrigá-los emergencialmente, mas por trás disso tem que ter todo um trabalho de preparação por trás, a seleção da família, como você vai orientá-los no processo, quem que você vai atender primeiro? As pessoas de maior idade, que estão idosos no processo, ou vai trabalhar com famílias que estão desestruturadas, e criar infelizmente, não tem dinheiro para atender todos, então tem que fazer uma lista de exclusão, infelizmente. Não seria o ideal, mas tem que fazer, não tem outro jeito. E com isso fazer com que haja um atendimento parte a parte. Então a prioridade são aquelas pessoas que têm crianças, principalmente, porque com isso vai precisar da creche, vai precisar de um trabalho complementar no processo. Então, não é só a habitação. O que tem que fazer nesse pool dessas abrigas? Vai abrigar 10 famílias, 20 famílias, 50 famílias? Tá bom. Ou 100 famílias? Qual a necessidade deles? Então, qual o perfil? Qual a atividade que pode ser feita? Então, com isso, fazer com que haja um trabalho complementar de geração de emprego e renda pessoal e de formação, de profissionalização do pessoal. Se você não tiver esse pacote de ação, não é a moradia que vai resolver, é simplesmente transferir a favela de um lugar para outro. Então não adianta fazer isso. De tal maneira que onde eles estavam morando antigamente, no caso, que seja de tal maneira demolidas, de tal maneira que não haja mais a possibilidade de retorno naquela região. Então, com isso, fazer com que haja esse tipo de ação. Não adianta simplesmente tirar a pessoa da favela, deixar um barraco livre, que aquele barraco vai ser ocupado por outro que for necessário, vai fazendo isso. É lógico que dentro disso vai ter casos, por exemplo, graves de idosos, um monte de coisa, que não estão em condições no processo, que não tem ninguém que está abandonado. Isso é um trabalho especial que vai ter que ser feito, que seria para a política de idosos, e não no sentido de reintegração dessas pessoas na qualidade de vida no mecanismo. Então, com isso,
as ações têm que ser muito bem planejadas e muito bem estruturado no processo. Vai ter que ter sangue de barata, que nós falamos, de tal maneira que possa entender a realidade e tomar decisões para isso. E se não fizermos esse tipo de processo, se a gente for na sensibilização simplesmente do acho, a possibilidade do processo, você não vai conseguir atender. Então, vamos conseguir resgatar 10 famílias no mundo de 100 famílias? Não tem problema, vamos resgatar. Não adianta querer imaginar que vou poder atender a 100 famílias, vou dar um jeito para atender 100 famílias. Não vai conseguir. Então, dá para atender 10 famílias adequadamente, vamos fazer que seja atendido 10. Só que essas 10 famílias que está sendo atendido no processo têm que assumir a responsabilidade que também vai adotar outras famílias no processo. De tal maneira que com isso você cria uma cadeia constante e sempre não haja mobilização nesse sentido. Então, a pessoa que é atendida, 10 famílias iniciais no processo, atingir uma certa estabilidade, elas vão ter que fazer um programa para habitar outras famílias. E cada 10 adote um, ou adote 2 ou 3 no processo, vai dependendo da evolução que eles vão tendo nesse mecanismo. E nessa adoção dessas famílias no processo, você cria o círculo de atividade e responsabilidade de que foi ajudado e também está ajudando o próximo no processo. Então, isso vai criando uma linha de trabalho contínua no processo para que haja essa assistência social de uma forma diferenciada, que a moradia seja um ponto de convergência desse mecanismo. Então, se nós não começarmos dessa forma, não tivermos coragem de trabalhar dessa forma, nós vamos ficar dando cesta básica eternamente no processo e aquilo vai se apodrecendo e muitas vezes não é aquilo que alimenta as pessoas. Outro dia eu estava discutindo com a questão de cesta básica. A falta de informações técnicas, o alinhamento de produto que está sendo dado à pessoa no processo, no intuito de tirar a fome das pessoas, nós estamos provocando doenças nessas famílias também que estão comendo mal no processo. Então, por falta de orientação, nós estamos envenenando, em nome da ação social, as famílias de baixa renda e causando problema também. Então, nós temos que tomar bastante cuidado para que haja esse tipo de coesão nas informações. Então, quando nós estamos falando da questão da moradia social, de criar um fundo social, é exatamente esse objetivo. E dentro do fundo social, moradia é o ponto principal, mas eu tenho que estar alimentando assistência a essa pessoa em relação a como aprender a higiene da pessoa, como fazer com que saiba alimentar, como aprenda como se conviver na sociedade. Então, eu tenho que ter uma série de linhas de ações preparatórias do processo, não só a construção. Então, quando nós estamos falando de fazer o fundo social para moradia, é exatamente isso. Moradia, loja, que é a atenção principal, a construção de moradias, mas se você não tiver ação social complementar, vai ser transferência de favela de um lugar para outro. Então, isso que nós estamos querendo avisar através disso, isso que é o objetivo desse trabalho. E essa responsabilidade cabe à sociedade civil, a nós pensarmos nisso. Tudo bem? Vamos lá. Professor, estamos em cima agora aqui para na postagem. Daí tem mais uma pergunta, mas depois eu mando por e-mail. A pessoa aqui, o nick dela aqui é Moro, mas depois ela me passa no meu particular aí o nome correto aí, mas já anotei. Então, professor, a próxima live é o dia 6 de fevereiro, né? E o tema é crédito solidário. Que é isso, mas tudo bem, né? Crédito solidário está no nosso. Bom, só agradecer ao pessoal aí pela minha atenção. Eu sei que o assunto é polêmico, tem muito mais para falar com isso, mas o tempo não permite, é só uma visão do processo. E depois, o pessoal que quiser mais informação, a gente coloca à disposição para isso. Então, muito obrigado para todo mundo e principalmente para você, Ilimar, obrigado por estar aí trabalhando conosco nessa jornada aí. Eu que agradeço pelo aprendizado e estamos à disposição. Grande abraço a todos.